Bom dia, pessoal. Vamos mudar um pouco o foco do canal e vamos falar um pouquinho de treinamento, tá? A gente está falando aqui bastante de droga, só que eu estou deixando duas coisas que são extremamente importantes, eu considero as mais importantes no conceito básico da musculação, não no conceito de fisiculturismo, tá? Que é a dieta e treinamento. Uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre o treino de alta intensidade e baixo volume. Tá? A maioria de vocês, eu acho que às vezes hoje em dia nem ouve tanto falar de pessoas ou de atletas que usam esse método, mas isso acontece às vezes porque tem muita confusão por trás do uso desse método. As pessoas confundem muito ao assistir um vídeo de treino ou ler alguma matéria sobre o treino de um atleta ou em próprios fóruns de musculação. O que a gente vai falar? A gente vai falar do HIIT e do Heavy Dutch, tá bom? Primeiro a gente vai falar do HIIT, porque foi a primeira criação. O HIIT foi criado por Arthur Jones, tá? Quem não sabe o que é Arthur Jones, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Na maioria dos canais de musculação, os caras colocam foto das pessoas, colocam a data que isso aconteceu e tal. Eu não vou fazer isso por quê? Porque essa geração nova agora está muito preguiçosa. Eles querem assistir um vídeo e quer que tudo esteja no vídeo. Eles querem que a gente dê uma aula para vocês aqui particular. E não é assim que a coisa funciona, tá? Então, se vocês quiserem saber na essência quem foi Arthur Jones, quando é que ele criou o HIIT e tal, vocês vão no Google, coloca Arthur Jones, HIIT e dá uma pesquisada. Não usa só o que eu estou falando aqui como conceito básico e segue essa premissa. Vai pesquisar mais a fundo. Aqui é para apresentar algo para vocês. Se eu tivesse que fazer algo mais aprofundado, eu faria numa consultoria. Eu não vou ensinar você aqui a fazer um método de treinamento HIIT, se bem que eu vou falar uma coisa. Eu uso uma vertente do HIIT que eu criei para treino de pernas, que até hoje eu nunca vi nenhum aluno fazer isso por um mês e meio ou dois e não mudar as pernas, que é um dos grupos que eu considero mais difícil de trabalhar com alunos recreativos, porque eles não treinam perna direita, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o Arthur Jones ele criou o HIIT, tá? Porque ele pregava muito a respeito de uma coisa que vocês cansam já de escutar, que é o overtraining. E o que seria o overtraining? O overtraining seria o excesso de treinamento. É o que acontece com você quando você treina demais. Você fadiga não só a sua musculatura, mas o seu sistema nervoso central. E isso impede que você evolua tanto em carga quanto em intensidade nos treinamentos. Ou seja, se você ficar estagnado no treinamento, provavelmente você vai ficar estagnado no ganho de massa, não importa o quanto de anabolizante você toma, a não ser que você seja um atleta do circuito pro, que aí, meu amigo, aí eu acredito que o treinamento fica em segundo plano, como o próprio GH15 já falava. O GH15 ele sempre dizia que hormônios e dieta eram o primeiro pilar, tá? Então vamos lá. No que se baseia o HIIT? Intensidade, baixo volume e descanso, tá bom? Como que seria uma rotina de um HIIT básico? Vocês já ouviram falar em treinos full body, que você treina o corpo todo num dia só? Obviamente que você não vai conseguir treinar o seu corpo todo fazendo 5 exercícios para músculos grandes com 4 séries, com intensidade alta, tá bom? E 3 exercícios, 4 exercícios, perdão, para músculos pequenos com as mesmas quantidades de séries e intensidade. Isso é impossível, tá bom? O seu corpo não aguentaria isso. A não ser que você seja da década de 80, de 70, mas mesmo assim também não era esse volume tão absurdo assim, treinar o corpo todo desse jeito. Olha a cara de letargia do GH. Aí, para mim, é porque tá me cobrando o resultado do GH, cara, larga de ser burro, vai estudar.
O GH eu vou começar a ver resultado com ele lá pro segundo mês. Então, não cobra, tá? Vai pesquisar. Ou se não, assiste outros vídeos aí em outros canais de como o GH funciona. Então é o seguinte, um treinamento básico de HIIT seria um exemplo básico. Um treinamento full body, onde você faria um exercício muscular para cada grupo muscular, com mais ou menos umas 2, 3 séries de aquecimento e depois uma série até a falha total. Mas essa falha total não é o que vocês estão acostumados a ver, o que muito atleta aí de MTV ou Dragon Pharma mostra. Ah, travou, não subiu mais, acabou. Não é assim não, meu irmão. A cadência é muito preconizada, entendeu? São 4 segundos para subir, 4 segundos na fase excêntrica, 4 segundos na fase de 2 a 4 segundos na fase isométrica e 4 segundos na fase concêntrica também. Então, você demora mais ou menos aí, uma série, uma repetição, você demora quase 10 segundos para fazer. Entendeu? Então é uma coisa bem brutal. Quem já tentou treinar com esse tipo de cadência sabe que você não consegue usar carga pesada. É impossível. Você isola demais, você isola tanto a tua musculatura que acaba se você tiver conexão mente-músculo boa. Por isso que esse tipo de treino não é para iniciante, eu acho que nem para intermediário. Você vai conseguir fazer um treinamento brutal, intenso, com às vezes 1/3 da carga que você era acostumado a usar. Tá? Então vamos supor, se você pegava 60 quilos de cada lado no supino ali, você vai precisar de 20, cara, para poder fazer o método de treinamento. E aí, uma rotina seria, por exemplo, o agachamento com as pernas, o levantamento terra, a barra fixa, o supino reto ou inclinado ou declinado, de sua preferência, um tríceps testa e uma rosca direta. E um desenvolvimento para ombros. Seria basicamente essa a técnica a se usar. Porra, bike, mas um exercício só? Sim. Outra coisa que eu vou deixar como lição de casa é para vocês pesquisarem a respeito do experimento colorado. O Arthur Jones, ele pegou um fisiculturista da década de 70, o Casey Viator, e ele fez um experimento com esse cara, aonde eu quero que vocês coloquem no Google e pesquisem experimento colorado Casey Viator. E vocês vão ver que o cara ganhou simplesmente em 29 dias, 30 dias acho que foi, 29 ou 28 quilos de peso. Por que eu vou dizer peso? E não massa muscular, que é o que todo mundo fala quando vai falar desse experimento e do HIIT e do Heavy Dutch. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que músculo de verdade não é tão simples ganhar? O que os fisiculturistas hoje procuram é encher o músculo de glicogênio, tá? Por isso que não se mostra às vezes uma densidade tão grande, porque a proporção entre glicogênio e fibra não é tão equilibrada. Seria mais ou menos de 60% a 70% para 40% a 30% glicogênio e fibra. Hoje os caras têm muito mais glicogênio e água, ou muito mais hipertrofia sarcoplasmática do que a miofibrilar. E por que o treinamento do Heavy Dutch e do Arthur Jones, o HIIT, funciona tão bem? É simples, meus queridos. Glicogênio está dentro do músculo, então é músculo também, é volume muscular. Se você tiver com uma densidade baixa e tiver uma retenção baixa e souber fazer uma supercompensação de glicogênio bem elaborada na sua dieta, você vai ficar grande e seco. Vai, por quê? Porque essa água que ficaria na pele, como eu sempre digo, vai tudo para dentro do músculo, porque o treinamento estimula zerar os estoques de glicogênio. E como o descanso é muito preconizado, é a mesma coisa que você fazer um carb up. Vamos imaginar que você treina lá, por exemplo, você treina segunda, terça e quarta, depleta glicogênio, descansa sábado, domingo, descansa quinta, sexta, sábado e domingo, comendo glicogênio pra caramba. O que vai acontecer com você? É óbvio que você vai aumentar o seu volume muscular. É óbvio. É como se fosse uma supercompensação de glicogênio. Por isso que você aumenta tanto o volume, tá? Tem casos de variações do Heavy Dutch, criado pelo Mike Mentzer, onde ele descansava cada músculo, cara,
quase 18 dias. Ele treinava com uma intensidade tão alta e depois deixava essa musculatura descansar. E eu já fiz isso com perna, porque perna era um grupo que eu ganhava fácil, então eu treinava pesado e às vezes eu não treinava na semana seguinte. Com o passar de 2 semanas a minha perna aumentava e a minha força aumentava brutalmente. O problema é que o psicológico, cara, te fode para fazer isso. Você imagina você ter que treinar dessa maneira e descansar cada grupo muscular, em vez de uma semana, 2, entendeu? 10, 12 dias. É muito difícil para um cara que é acostumado e gosta de treino. Agora eu vou falar o seguinte com vocês. Depois do Arthur Jones veio o Mike Mentzer, onde ele criou uma adaptação do HIIT que ele chamou de Heavy Dutch, como eu citei agora. O Heavy Dutch já tinha uma premissa diferente. Ele preconizava mais de um exercício para o grupo muscular. Ele trabalhava muito com 3 vertentes: a pré-exaustão, entendeu? A falha excêntrica. Então o que ele fazia? Ele sempre trabalhava com cargas acima da que o indivíduo conseguia realizar para a fase excêntrica, e o indivíduo, como é sempre mais forte na fase concêntrica, o indivíduo trabalhava sozinho na fase concêntrica e isométrica, e na fase excêntrica e isométrica, e na concêntrica ele tinha ajuda de um parceiro de treino. Tá? Isso você não consegue fazer sozinho. Você tem que ter alguém para te estimular, porque o seu corpo vai querer dizer para você que já deu. Se você não tiver alguém para mostrar para você que não deu, não deu, entendeu? Na verdade, mas se você não tiver alguém para mostrar para você, você não vai conseguir realizar esse treino. Ele trabalhava com de 2 a 3 séries também de aquecimento, só que principalmente no primeiro exercício só, tá? Ou melhor, num exercício composto para aquecer todas as articulações. Depois ele ia para um isolador, falhou no isolador, ele tentaria a falha durante um bom tempo, continuar tentando mover o peso até não conseguir mais mesmo. Isso precisa de um parceiro de treino, senão você para, coisa que você não vê as pessoas fazendo nos treinos. Eles travaram, eles param o movimento. Você tem que continuar tentando. Isso é muito complicado. E quando partia para o exercício composto, além dele não conseguir fazer mais nada, ele fazia aí uma técnica que a gente chama de rest pause. Por exemplo, você está lá num supino, você falhou na 8ª repetição, não sobe, o teu parceiro de treino não fala para você tentar subir, você não consegue subir, aí você para o movimento, descansa 10 segundos e faz quantas repetições você conseguir. Às vezes você vai conseguir uma repetição, às vezes você vai conseguir 2 ou 3. Na hora que você não conseguir fazer uma repetição completa a mais, acabou a série. Você está conseguindo entender, João? Tem técnicas que são mais brutais ainda. Por exemplo, uma que eu adaptei para treino de perna. No exercício isolador, por exemplo, numa cadeira extensora, você, além de fazer tudo isso, você vai fazer contração em 2 tempos. Por exemplo, você está lá, você sobe a perna, desce um pouquinho, sobe de novo, segura na isométrica e desce devagar. Sobe devagar, desce, sobe devagar. Se você fizer da maneira correta, você vai começar a treinar que nem uma Toyota velha. E aí você sai desse movimento, vai direto, por exemplo, para um leg press e faz aí 10 repetições máximas, tá? E usa um drop set. Olha que coisa linda. Que é uma das técnicas de intensidade que eu considero mais brutais que existe. Cara, geralmente, se você usar cadência no drop set, você não vai conseguir mais de uma série. Os alunos que eu fazia esse trabalho, o treino de perna consistia num agachamento pesado, nível, 3, 4 séries aí de 6 repetições, 5 repetições, obviamente depois do aquecimento. E depois o treino, isso para desenvolver força, hipertrofia fibrilar. E depois o treino era focado nisso. Cadeira extensora, contração em 2 tempos, falha total, direto para o leg, movimentos curtos, movimentos lentos também, com o drop set. É muito brutal. E dá para você fazer isso em qualquer movimento da musculação. Por exemplo, você pode fazer um treinamento de costas com uma remada,
bem pesada, uma remada curvada, tá? Focando em hipertrofia miofibrilar. Depois você parte para o pull down. Faz um pull down ou um pulley. Eu considero o pulley, ó, o pullover. Eu considero o pullover o melhor exercício para isolar as costas, tá? Porque ele trabalha numa amplitude muito boa. Depois daquela máquina Nautilus que o Dorian usava naquele treino, naquele vídeo de treino dele, Blood Nuts lá, o pullover é o melhor. Apesar de ser peso livre, eu prefiro máquinas para fazer esse treinamento, para evitar lesões, tá? Aquilo é uma máquina de pullover, mas infelizmente quase nenhuma academia tem. Só as bem tops mesmo hoje em dia, ou as mais antigas que tinha da Nautilus. Depois que você fez isso, você parte para um pulley puxado atrás ou pela frente, ou com pegada inversa, entendeu? Fechado, que era o que era preconizado no treino do Mike Mentzer. De novo até a falha, falhou, mesma coisa. Vai usar, você pode usar um drop set também, ou você pode usar também o rest pause, como eu citei, entendeu? Então, são várias coisas a se fazer, várias técnicas a se usar a fim de aumentar. Você, conforme você vai aumentando o seu grau de evolução, você pode usar até mais de uma técnica no final do segundo exercício. Você pode fazer um drop set e na última série você ainda aplicar o rest pause. Ou você pode fazer o rest pause e aplicar o drop set no final, que eu acho mais difícil ainda. Cara, é muito brutal, entendeu? Eu já vi casos de métodos que o cara treinava cada grupo há 11, 12 dias e funciona. Por que funciona? Porque super compensa glicogênio. Você, por exemplo, treinou hoje, sexta-feira, peito. No domingo você vai treinar costas. Na terça você treina pernas. Na quinta você treina ombros. E no sábado você treina braço. Ou seja, você treinou peito na sexta, você vai treinar o peito de novo só na outra segunda. Aí você conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, segunda. 10 dias de descanso para cada grupo muscular. Dorian, às vezes, fazia isso. Descansava até 10 dias, dependendo da intensidade do treino dele, para um grupo muscular. Então, cara, é lindo. É lindo. Só que põe na cabeça de um cara que gosta demais de treinar peito, igual eu, se deixar treino todo dia. E geralmente, os últimos meses, eu vinha treinando 3 vezes na semana. Só que, lógico, repetições mais altas, intensidade menor, mais treinando no pump. Você imagina para um cara desse, você falar para ele que você vai treinar peito a cada 10 dias. O cara pira. É igual você falar para um cara que gosta de treinar bíceps, ele parar de treinar o bíceps para melhorar um ponto fraco. O cara pira. Mas funcionar? Funciona. Agora, até onde funciona para o ganho de fibra, hiperplasia, eu já não sei te dizer. Entendeu? Agora, para supercompensação de glicogênio, te deixar full, cheio, é um excelente treinamento. Eu acho que vale a pena tentar. Eu estou pensando seriamente em tentar. Eu já mudei alguns conceitos. Eu agora estou fazendo jejum e resolvi tirar a insulina e fazer uma dieta mais limpa, justamente por melhorar minha sensibilidade à insulina e segurar mais glicogênio muscular. E estou pensando também nesse treinamento para ver até onde o meu glicogênio eu consigo aumentar a capacidade de estoque de glicogênio. Aí olha que coisa linda, a cada um mês que você faz uma rotina de treino dessa, ou 2 meses, não sei, 1 mês e meio, você depleta seu glicogênio muscular e faz uma recarga. É lindo, é uma periodização de treino maravilhosa, entendeu? Você vai fazer uma média de 3 treinos no mês para cada grupo muscular, entendeu? E depois você vai fazer um treino de depressão e depois recarga, e aí você volta à rotina. É interessante, sim, vale a pena. Se eu fosse vocês, eu tentaria. Abraço. Quem gostou do vídeo, lembre-se, por favor, compartilhe o vídeo. Tente mostrar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Me ajuda a aumentar a visualização desse canal, porque está ficando difícil. Você ter quase 20 mil inscritos para ter 600 visualizações
um vídeo, não dá ânimo de fazer vídeo não, cara. Eu tô perdendo um pique daqui nesse canal. Sério mesmo. Entendeu? Tô perdendo mesmo. Porque as pessoas falam, eu te acompanho, não sei o quê. Mas eu duvido que alguém compartilhe um vídeo numa página de musculação no Facebook. Eu vejo os compartilhamentos. Tem vídeo que não tem nenhum, cara. Então, se você gosta do meu trabalho, me ajude, tá? Contato da Real Pharma tá na descrição do vídeo. Contato para consultoria tá na descrição do vídeo. E o lance do apoio, pelo jeito eu já vi que não vai virar nada, porque uma semana já que eu soltei o vídeo, eu tive um aluno que me apoiou. Um inscrito que me apoiou. Então, e eu vi diversos comentários aqui falando que ia apoiar. Então, entendeu? Eu não gosto de ficar mendigando as coisas. Eu expliquei como que funciona, entendeu? Se é hipocrisia eu falar para vocês que eu não tô aqui no YouTube porque eu não quero visualização, eu não quero inscrito, eu não quero ganhar dinheiro. Quem diz isso é um baita de um hipócrita, filha da puta. Porque ninguém para na câmera e vem aqui gravar vídeo de graça, né? Não pensando num bem. Tudo bem, o cara pensa em ajudar, mas o cara pensa em ajudar num bem maior. Eu acho que pensar em ajudar só de maneira, você trabalhar de maneira honesta, você já está fazendo a sua obrigação, mas mesmo assim está fazendo uma coisa, nos dias de hoje, já é uma virtude. Então, tá dado o recado, abraço, e eu vou dar uma deitada, porque hoje é feriado, e olha meu olho como é que tá.